Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou o grande momento deste domingo, nosso encontro para conversarmos a respeito dos principais fatos do dia e dos fatos históricos deste 31 de outubro, a começar pela Reforma Protestante de Martinho Lutero. 1517, em Wittenberg, ele pregou na igreja as 95 teses, insurgindo-se contra a venda de indulgências. Conforme a pessoa pagava, saía do purgatório e ia para o céu. Era assim, era corrupção dentro da Igreja Católica. Ele foi levado a um tribunal do imperador Carlos V e se defendeu dizendo, olha, se vocês provarem que eu estou errado, eu queimo as minhas teses e reconheço o meu erro. E aí o advogado do imperador disse, não interessa a sua resposta. Opa, parece que eu estou vendo a CPI de hoje, não é isso? Não interessa a sua resposta. A tese que nós temos que comprovar é que você está errado. Era assim. Mas aí, num 31 de outubro, em 1992, o Papa João Paulo II reconheceu que, por exemplo, Galileu Galilei, que também estava diante da Inquisição, parece a CPI, e teve que negar que a Terra girasse em torno do Sol, senão ia ser queimado na fogueira. Ele negou, mas disse, e por se move, e no entanto se move. A Terra continua girando em torno do Sol, em torno de si mesma, e João Paulo II pediu desculpas, reconheceu, disse que Galileu tinha razão. Assim como agora, neste século, 2017, talvez 2012, os protestantes e católicos se juntaram pedindo desculpas pela matança que resultou da rebelião, as guerras religiosas na Europa. Vejam só a que leva o fanatismo, o negacionismo, não é? Bom, minha gente, não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. E o primeiro assunto de hoje trata de um atleta de vôlei do Minas Tênis Souza. Eu só estou falando isso agora porque soube de novidades. Lá os meus amigos de Belo Horizonte me informam que os associados do clube estão em rebelião também, contra os patrocinadores Fiat e Gerdau. Eles estão dizendo que eles são os donos do clube e eles não decidiram demitir o Maurício. Não, porque não há motivo. E aí eu fico pensando que saudades de dois grandes amigos, quando dirigiam essas empresas, o Silvano Valentino e o Jorge Gerdau e Johann Peter. Com eles à frente dessas duas empresas, isso não aconteceria. Não dariam esse vexame. Doutora Maíra está processando o presidente da CPI, o nosso Aziz, senador Aziz, por difamação, calúnia, injúria. Tem lá um artigo que protege as mulheres, né? Tem agravantes por se tratar de ministério de funcionária pública, né? E ela mostra as entrevistas que ele deu acusando-a de assassinato, de ser responsável por mortes. Isso é muito grave. Nas entrevistas que ele dá. Tem lá uma entrevista para El País, por exemplo. Está lá muito bem feita a inicial, já encaminhou, pedindo a interferência do Ministério Público, Supremo, e aí eu lembro que a doutora Nise Yamaguchi também está processando o mesmo Aziz,
e aquele senador Otto Alencar, ortopedista, de muito tempo atrás, e por danos morais. Ela está cobrando 180 mil de cada um. Eu acho muito pouco. Pelo que ela sofreu lá, cobraria de cada um 10 milhões, né? Para aprender para o resto da vida. Bom, vamos em frente. Ainda falando desse assunto, né? Só para lembrar, tem lá eu ouvi a entrevista na Gazeta do Povo, da Cristina Gremel, com o Fernando Betete. Estão tirando as entrevistas que ele faz. Há muito tempo ele só trabalha na área médica. Ele é um repórter na área médica, esclarecendo as pessoas sobre saúde. E ele, por exemplo, entrevistou um médico que tratou 3 mil pessoas, só perdeu 2, né, 3 mil pacientes, graças ao Dr. Satoshi Omura, Prêmio Nobel de Medicina, o japonês, né? E tem a liberdade de opinião, está lá previsto, não haverá censura, está na Constituição brasileira, mas estão censurando. Isso é uma coisa assim muito estranha. Além de tudo, eu falo de vez em quando da Convenção de Helsinki, da Sociedade Mundial de Medicina. Está lá no artigo 32, no tratamento de um paciente, quando métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos comprovados não existirem ou forem ineficazes, o médico, com o consentimento informado do paciente, deverá ser livre para utilizar medidas profiláticas, diagnósticas e terapêuticas não comprovadas ou inovadoras, ou se em seu julgamento estas oferecerem a esperança de salvar a vida, restabelecer a saúde e aliviar o sofrimento. Está lá. Enfim, nós estamos agora, eu falei há pouco dessas coisas medievais aí, de Inquisição e Reforma Protestante, Galileu Galilei, né? Naquele tempo se queimavam livros, agora se queimam lives, se queimam, é outra forma, né? Se cancelam as pessoas, né? Aí eu fico pedindo a vocês que pesquisem a origem desse medo hoje de fazer medicina, de fazer jornalismo, por exemplo, e de falar aqui, né? Falar nisso, eu vi uma participação nas redes sociais do prefeito de Chapecó, João Rodrigues, né? Ele disse que está ficando pronto, está fazendo pesquisa. Era o meu sonho, fazer pesquisa com os prontuários de todo mundo que pegou Covid. Faz pesquisa com os prontuários. Ele está fazendo. Tem um laboratório que pegou 20 mil pessoas. Então vai ter o resultado de quantos morreram, né? Quantos foram hospitalizados e quantos se salvaram, quantos sobreviveram e quantos não foram sequer hospitalizados. Ele disse que vai mostrar e que em breve vão fazer como a Igreja Católica teve que fazer, pedir perdão pelo negacionismo, né? E ele fica perguntando quem são os genocidas. Eu pergunto a você, pode responder aí para todo mundo, quem são os genocidas? Vamos em frente. Gente, o senador Alessandro Vieira está pedindo ao Supremo mais investigação sobre rachadinha, não, isso é rachadona, divulgada pela Veja, do senador Davi Alcolumbre. 6 funcionárias, pessoas aqui da periferia de Brasília,
que tinham no contra-cheque 12 mil, 14 mil e recebiam R$800, R$900. De 2016 até março deste ano. Foi agora, não é de passado. Né? Ele disse que isso é um absurdo, que é uma perseguição e que não é verdade. Muito bem, então, se não é verdade. Né? Bom, o presidente Bolsonaro está lá em Roma, na região do G7, do G20, aqueles 20 países. Eu vi as imagens, né? Uma delas me chamou a atenção. O presidente Fernandes, da Argentina, com uma alegria ao abraçar um grande amigo, Bolsonaro. Estava muito feliz. Eu achei bom. Achei bom. Amai-vos uns aos outros. Né? É o novo mandamento, o segundo mais importante dos mandamentos. Tomara que isso tenha um significado. E foi uma oportunidade muito grande para o presidente, na reunião política e na volta por Roma. Imagina a multidão se reunindo na Piazza Navona. Ele sai à janela da embaixada, onde ele está hospedado, e desceu para confraternizar com a multidão. Onde quer que tenha ido, ele virou um brasileiro conhecido no mundo. Aí eu lembro que quando eu cobri a visita do então presidente Sarney a Roma, pela TV Manchete, ele ficou hospedado no Hotel Excelsior. 5 estrelas, acho que é o melhor de Roma, lá no alto da Via Veneto. Uau! Ele chegava de limusine, imensa, com toda a comitiva. Depois Gianni Agnelli chegava com o Fiat dele, né? Fiat. E eu achava estranho aquilo. O homem mais poderoso da Itália dirigindo seu próprio carro e o brasileiro chegando numa grande comitiva e ficando num hotel como o Excelsior, podendo ficar no quarto de hóspedes da embaixada, né? Eu não sei por que ele não ficou, agora Sarney ficou lá. Aliás, eu conheço também a embaixada, o Palazzo Numa Pamphili, é sensacional, maravilhoso. Quando o Marcos Azambuja era embaixador lá, ele me convidou para conhecer. Fiquei com vergonha, entrei pelos fundos, porque eu estava de bermuda e tênis. Não era digno daquela embaixada. Mas eu queria terminar falando de um evento de Varginha e não é com ET. Estavam preparando uma ação para agora à noite. Uma quadrilha, acho que era de 25, era. Agora é de 0. Zerou a quadrilha. Dizem as notícias que eles atacaram um carro da Polícia Rodoviária Federal, ou uma viatura da PM. Foi lá o BOP, a PM, a Polícia Rodoviária Federal. Num primeiro encontro, nesse entreveiro aí desse ataque, 18 CPFs foram cancelados e depois foram para uma chácara que eles alugaram para preparar o ataque de hoje à noite, e aí foram mais 7. Fuzis, eu contei uns 20 fuzis. Muita pistola e muita munição, granada, colete, a prova de bala. O pessoal estava preparado, mas a polícia foi melhor. O pessoal aqui do BOP estava lá. Pela lei e pela ordem, pelo Brasil. De Brasília, Alexandre Garcia.